No dia 13 de agosto de 2020, Israel e Emirados Árabes Unidos anunciaram um acordo de normalização diplomática. O acordo entre Benjamin Netanyahu e o sheik Mohammed bin Zayed foi mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre as consequências dos chamados Acordos de Abraham, Israel suspendeu a anexação dos territórios da Cisjordânia. Mas no que mais impacta esse acordo? Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista. Nosso convidado hoje é um colega, também jornalista, é o Diogo Bersito, ele é repórter, doutorando em História na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Ele foi correspondente em Jerusalém pela Folha em 2013 e 2014 e é autor do blog Orientalíssimo na Folha de São Paulo. Diogo, muito obrigada por participar hoje com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Diogo, Legal. a gente começou falando aqui que é um acordo de normalização das relações diplomáticas. O que isso quer dizer na prática, esse termo mais complexo? Não é um acordo de paz, o que ele é exatamente? Pois é, Anita, por causa até da afobação, muita gente na imprensa acabou tratando a notícia desse acordo entre Israel e os Emirados como um acordo de paz, uma coisa histórica, né? E não era bem isso, né? Não é um acordo de paz no sentido técnico, porque os Emirados e Israel não estavam em guerra. A Síria, por exemplo, está em guerra com Israel. Daí, de fato, a gente falaria num acordo de paz. Não é o caso dos Emirados. Então, como você disse, é uma normalização das relações entre os dois países. Isso quer dizer que Israel e os Emirados devem assinar uma série de acordos bilaterais em áreas como, digamos assim, investimento, turismo, tecnologia. Esses países devem criar embaixadas no território um do outro. É mais nesse sentido que a gente fala em normalização. E no comunicado em que foi anunciado o acordo entre Israel e Emirados Árabes, a decisão foi descrita como um histórico passo diplomático, que avançará a paz na região do Oriente Médio. É tudo isso mesmo que quer dizer? Olha, eu sou, em geral, bastante pessimista, né? Eu acho assim, é um passo histórico no sentido de que, sim, é a primeira reaproximação de Israel com o país de cultura árabe desde o Acordo de Paz com a Jordânia, em 94. Mas eu não sei se é muito mais do que isso, né? Mas vamos lá, o acordo tem pontos positivos, sim, no quesito paz regional. E eu vou citar um. O premier israelense Benjamin Netanyahu tinha, de certa maneira, ativado uma bomba relógio quando ele prometeu que ele ia anexar diversos territórios palestinos, né? Era uma promessa com potencial bastante grande de desestabilizar a região. E daí agora, com esse acordo com os Emirados, com a promessa de suspender essa anexação, a bomba relógio foi desativada. Eu te dou um exemplo mais concreto de como a anexação podia impactar a região. A Jordânia, que é um país vizinho, que tem uma enorme população palestina, está em paz com Israel desde 94. Mas o rei jordaniano ia se ver obrigado a reagir no caso de uma anexação, né? E ia ser impossível ficar quieto. E isso foi, mais uma vez, evitado pelo acordo. Dito isso, eu acho sinceramente que nada vai avançar a paz no Oriente Médio enquanto a questão palestina seguir sem resolução, né? O acordo entre Israel e os Emirados não faz nada em objetivo para resolver o conflito. Pelo contrário, do ponto de vista dos palestinos, pelo menos, eu conversei com bastante amigos palestinos nesses dias, e fica uma impressão de que os Emirados se retiraram de um certo consenso dos países árabes, um consenso que remonta a 2002, um consenso segundo o qual só haveria relações com Israel quando a questão palestina fosse resolvida. Isso já não é mais verdade, basicamente. E já entrando nesse assunto, Diogo, como você falou, né, entre os termos do acordo tem essa suspensão, não é um cancelamento, não é uma desistência, é uma suspensão da anexação de territórios da Palestina, né, ali da Cisjordânia, mas o Bibi garantiu que o assunto ainda está na mesa. Qual que é a relação que tem entre os Emirados Árabes com os palestinos? De que forma isso influencia diretamente o conflito? Por que entrou em pauta? Por que teve essa demanda do lado dos Emirados Árabes de ter uma suspensão do assunto anexação? E já vou emendar aqui, a gente teve um papo há mais ou menos
2 meses, acho, com o João Miragaia sobre essa proposta de anexação que o Benjamin Netanyahu fez, e ele falou, não vai acontecer. Você acha que também foi uma jogada dele fazer essa pressão, vou, não vou, já sabendo que tinha esse acordo na mesa? Enfim, perguntei um monte de coisa, mas o que tem a ver os Emirados Árabes com a questão palestina e como é que o Bibi saiu ganhando ou não nisso tudo? Tá, deixa eu ver se eu consigo organizar, porque essa é uma questão super complexa, né? Eu acho, começando pelo lado do Netanyahu, como eu tinha dito, ele tinha criado essa espécie de bomba relógio, né? Que era o centro da campanha eleitoral dele, e ele estava numa situação delicada, porque ele não ia conseguir fazer, eu acho que eu concordo com o João, ou se fizesse ia sofrer consequências muito duras. Então esse acordo com os Emirados ficou sendo uma saída honrosa, né? Por assim dizer, uma maneira de ele suspender, ou adiar, ou interromper temporariamente essa anexação, sem que parecesse uma grande derrota, né? Acho que é uma maneira de enquadrar isso de uma maneira positiva. E já do lado dos Emirados, eu acho que é semelhante no sentido de que forçar a concessão de Israel, forçar Israel a interromper essas anexações, acaba sendo uma maneira de os Emirados venderem positivamente o acordo, que no final do dia, como eu tinha dito na resposta anterior, né, continua sendo um acordo em que os Emirados saíram de um consenso árabe, né, um acordo em que os Emirados deixaram uma sensação de terem traído os palestinos. Então, poder dizer, tudo bem, a gente saiu desse consenso, mas a gente conseguiu pelo menos que Israel interrompesse a construção de assentamentos, né? Então, acho que é um pouco, como você disse, uma jogada estratégica, né? E uma coisa curiosa também que me ocorre em relação aos assentamentos, à anexação de territórios na Cisjordânia, uma coisa que eu vi alguns analistas dizendo na semana passada, de que, bem, a anexação de territórios, ela já contraria as normas internacionais, né? Assim, é difícil a gente ver isso como um gesto de boa vontade, como uma grande concessão por parte de Netanyahu, porque é a coisa correta a ser feita, né? Ninguém devia ser aplaudido por isso. E voltando, enfim, só amarrando, voltando à sua pergunta, né, de que maneira isso pode influenciar o conflito, eu não vejo de imediato nenhum impacto na resolução do conflito, né? Eu acho que, a não ser essa questão mais simbólica de os Emirados se afastarem da causa palestina, não vejo muito mais. E eu acho importante enfatizar, né, uma coisa que eu tinha dito, que as questões fundamentais seguem aberto, e elas são a constituição ou não de um Estado palestino, o retorno ou não dos refugiados palestinos e o status final de Jerusalém. Eu acho que enquanto essas coisas não forem resolvidas, vai ser difícil dar qualquer passo para o fim do conflito. Então, Diogo, de acordo com a sua análise, você não acha que esse acordo pode abrir portas para Israel mudar a sua relação com outros países da região? Acho que sim. Eu não sei se eu diria, Amanda, mudar as relações substancialmente, mas eu acho que pelo menos escancarar elas, né? Porque Israel já tem relações com diversos estados da região, como já mantinha, inclusive, com os Emirados, antes de oficializar o acordo. Então, a aposta que fica, né, um dos lados positivos que a gente consegue encontrar é justamente a aposta de que outros estados que já conversam com Israel por debaixo dos panos venham à luz, né? O Bahrein parece ser o próximo da fila, se falou um pouco no Sudão, e eu acho que se de fato isso acontecer com a Arábia Saudita, que tem uma enorme influência na região, aí sim pode ser realmente uma mudança histórica, né? Uma criação de uma nova cultura diplomática na região. Uhum. E quais que são os efeitos práticos disso? Por que esses países ganhariam alguma coisa fazendo um acordo com Israel? O que motivaria eles a isso? É uma ótima pergunta. Eu acho que a resposta óbvia é em termos de trocas comerciais, né? Já está se falando de voos diretos entre os Emirados e Israel, troca de turistas entre os dois países, né? Tem uma série de vantagens, ao menos na superfície, mas tem bastante poréns também. Eu estava lendo justamente hoje cedo uma reportagem ou uma análise sobre o acordo de paz entre o Egito e Israel, que foi assinado lá nos anos 70, e toda a expectativa que se tinha naquela época de que Israel poderia exportar produtos para o Egito, né? Que as pessoas pudessem visitar um ao outro, mas isso não aconteceu, né? Existe um imenso boicote no Egito em relação ao... É impossível, né? Você colocar um produto israelense numa prateleira egípcia.
é muito difícil que turistas visitem um ao outro, né? Existe um voo, me lembro quando eu morava lá, e eu pegava esse voo às vezes entre Tel Aviv e o Cairo, mas é um voo que fica assim escondido no aeroporto, ele não é anunciado, ainda tem essa impressão de que não foi resolvido, né? E a gente está falando de um acordo assinado nos anos 70, né? Então fica essa dúvida, né? O quão longe esse acordo com os Emirados vai, né? O que vai mudar na prática, de fato? Uhum. E a mediação desse acordo foi feita pelo Donald Trump. Qual o interesse dele na normalização da relação entre Israel e Emirados Árabes? E você acha que pode ter alguma influência com a eleição? Eu acho que sim. O Trump está atrás nas pesquisas, como a gente tem visto, e eu acho que qualquer vitória vale nesse momento. E Uhum. aparecer como fiador de um acordo dito histórico, mesmo que não seja histórico, enfim, é bastante positivo, até porque o conflito entre Israel e a Palestina é central, né, no imaginário político americano, tem um peso simbólico. Sim. Mas tem um porém também a ser feito aqui, porque de certa maneira fica a impressão de que Netanyahu e os Emirados estão cientes de que o democrata Joe Biden pode vencer essas eleições, né, é o que parece, pelo menos pelas pesquisas. E eles sabem que o Biden vê de maneira bastante negativa a anexação de territórios na Cisjordânia. Então, quando eles desescalam a situação, quando eles voltam atrás nas suas promessas, né, enfim, suspendem essa anexação, pode ser também que Netanyahu está se preparando para um futuro próximo em que o Trump já não é mais o presidente dos Estados Unidos. Uhum. E acho que também cabe aqui a pergunta sobre como isso influencia a popularidade do Bibi, né? Enfim, a sociedade israelense é bastante dividida, né, nesse quesito da anexação, e acho que esse é o ponto que mais pega quando você fala nessa normalização, é o que mais chama atenção, é essa suspensão. De que maneira isso repercutiu, que você pode acompanhar, repercutiu na sociedade israelense? E você acha que ele quer se lançar como esse negociador para a paz, mesmo que isso não seja um acordo de paz efetivamente, como você falou ali no começo? Pois é, fica essa impressão de que ele está se colocando no mesmo lugar que os grandes negociadores, né? O Yitzhak Rabin, o Menachem Begin. E essa mensagem pode, de fato, funcionar entre uma grande parcela da população. Como você disse, a população é bastante dividida e a maioria, de fato, se opõe aos assentamentos na Cisjordânia. Uma pesquisa recente que eu estava acompanhando hoje de manhã mostrou que só 4% dos israelenses acreditam que a anexação de territórios palestinos é a questão mais urgente no país. O problema é que entre os colonos radicais, algumas pessoas que votaram nele ou apoiaram o governo dele, essas pessoas que acreditam que Israel tem um direito histórico, um direito bíblico de ocupar essas terras, o acordo pode prejudicar o Netanyahu. Eu acho que quem votou nele, acreditando que ele ia anexar a Cisjordânia, pode se sentir traído, de certa maneira. E a gente já tem visto bastante isso na imprensa israelense, nas redes sociais, né? Muita gente demonstrando raiva, né, em relação a isso. E não é, Uhum. aliás, a gente precisa dizer, um ótimo momento para a carreira do Netanyahu. Ele enfrenta a pandemia do coronavírus, ele tem uma economia em frangalhos, 20% da população está desempregada, existe um movimento popular pedindo pela saída dele, ele enfrenta uma série de acusações na justiça, então não é o grande ano do Netanyahu, digamos assim. Uhum. Nossa, você trouxe esse dado sobre qual parcela da população acha importante a resolução do conflito. Eu não sabia que era tão baixo assim. Estou surpresa. A pergunta, na verdade, é se essa é a grande prioridade, né? Acho que a maior parte, Uhum. não lembro o número de cor, mas a maior parte dessas pessoas disse que a prioridade era a economia, né? Uhum. Não anexar ou não os territórios. Uhum. E você mencionou o Yitzhak Rabin. Você acha que dá para fazer um paralelo, então, com outros acordos, como os acordos de Oslo, né, que tiveram o Rabin e o Yasser Arafat como protagonistas, ou com o de Camp David? Olha, eu acho que não. Eu acho que é um pouco forçar a barra no sentido de que, por exemplo, Camp David, assinado lá nos anos 70 pelo Begin, pelo Sadat, foram acordos que deram largada a um processo de paz entre Israel e o Egito, né? Dois países que estavam realmente em guerra, o que não é o caso dos Emirados. E o Uhum. Egito, o maior país árabe, né? Foi realmente um momento histórico. E no caso dos acordos de Oslo, lá dos anos 90, do Rabin e do Arafat, também foram um marco muito importante nas relações entre Israel e a Palestina, traçando
sem um mapa para eventual resolução do conflito. A gente sabe, tudo bem, hoje que o acordo não funcionou, mas naquela época podia ter realmente mudado a história da região. Diogo, uma questão um pouco mais assim, você como já foi correspondente lá e tem uma experiência também nos Estados Unidos, que é um país que tem um número muito grande de judeus e tem até uma cobertura um pouco maior sobre esses assuntos, como que você acha que tem sido, como que foi também no dia a cobertura da mídia sobre o assunto? A minha impressão é que foi um pouco, que teve um certo exagero, como você falou lá no começo, uma precipitação para falar em acordos de paz, push no celular, falando Israel chega a acordo com Emirados Árabes. Meu Deus, mas nem sabia que isso era um tema importante, né? Então, como você tem achado que tem sido a cobertura em relação a isso e um pouco também especificamente no Brasil, que às vezes tem pouco preparo para cobrir o que acontece na região? Eu concordo, eu também senti uma afobação, né, como eu tinha dito. Eu acho que é difícil, assim, porque por um lado, sim, de fato, existe uma coisa de histórica nisso, né? Sim, continua sendo um momento em comum, né? Existe toda essa aura de coisas que podem acontecer, né? Essa expectativa de que de fato mude a região, e acho que todas essas ideias são bastante atraentes para esse momento que a gente vive agora de notícias rápidas, né? Todo mundo comenta no Twitter, né? Assim, pessoas que eu sigo no Twitter que enfim, nem seguem esses temas, nem tem nada, nenhuma relação pessoal com esses temas, fazendo comentários, fazendo suas próprias análises. Então, acho que as coisas acabam sendo atropeladas. Foi justamente o caso com essa ideia de que fosse um acordo de paz, né? Você viu muitos jornais até, enfim, pessoas, todo esse debate, o grande acordo de paz entre Israel e os Emirados, como, de novo, países que nunca estiveram em guerra, né? Então, eu acho que do ponto de vista brasileiro, eu apreciei muito a cobertura do Guga Chakra, por exemplo, comentarista da Globo News, porque ele foi uma das pessoas que desde o começo disse, vejamos, não é um acordo de paz, Israel não está em guerra com os Emirados, Israel está em guerra com a Síria, é um caso diferente, isso que pode acontecer, isso que não pode acontecer. Eu acho que o que eu tento fazer e o conselho que eu dou para as pessoas que me perguntam também é um pouco encontrar essas pessoas que você pode seguir nas redes sociais ou esses veículos que você pode ler, onde você sabe que trabalham pessoas que têm um pouco mais de calma ou que fazem uma análise um pouco mais cuidadosa da situação. Então, pensando a partir de um ponto de vista mais pragmático, o que deve mudar, o que deve mudar efetivamente no Oriente Médio depois desses acordos? Olha, como eu tinha dito, eu sou bastante cético, né? Eu acabo sendo a pessoa que prefere esperar para ver. Mas eu acho que uma das mudanças mais significativas, pelo menos no plano simbólico, é essa aliança escancarada entre Israel e países de cultura árabe, que acaba sendo uma aliança contra o seu inimigo comum, que é o Irã, né? É a construção de um eixo diferente daquele com que a gente está acostumado, né? Talvez apontando para esse futuro em que exista um eixo Israel, Arábia Saudita, Emirados, Bahrein contra o Irã, né? Em aberto, né? Coisas que já acontecem hoje por debaixo dos panos, mas é uma coisa que aconteça em aberto, né? Digamos assim, que as prioridades sejam deslocadas às claras. E o que pode acontecer daqui para frente? Não sei, talvez uma gradual quebra do tabu de que países de cultura árabe possam negociar com Israel, talvez um progressivo abandono da causa palestina como a grande bandeira da comunidade árabe, que é o que ela foi durante as últimas décadas, né? Talvez isso mude, talvez os países deixem de usar também a Palestina como recurso retórico, porque tem outra coisa também, né? Muita coisa foi dita sobre os Emirados abandonarem os palestinos, né? Eu acho que eu mesmo usei essa expressão durante essa conversa, né? E é de fato como as pessoas se sentem, mas os Emirados não estavam de fato fazendo nada, né? Pelos palestinos, que é um pouco a sensação que governos autoritários na região usam isso um pouco como um chavão, né? Uma grande frase, uma grande promessa para se legitimizar no poder também, né? Para garantir a sua permanência no poder, continuar reprimindo a sua população e no final do dia, enfim, a causa palestina continua em aberto. Diogo, vou aproveitar a sua experiência de Israel e que hoje você mora nos Estados Unidos, certo? Isso. Então, queria aproveitar essa expertise dos dois lados para te perguntar uma coisa que está um pouco fora, mas nem tanto, né? O Trump e o Netanyahu, eles são
grandes amigos, né? Vamos dizer assim. Se é que dá para dizer que tem chefe de Estado que é realmente amigo e não são só interesses, mas eles são muito próximos e se apoiam muito um no outro para fazer campanha, para fazer jogadas de acordos internacionais que pareçam convenientes ao que os dois propõem. E a gente está vendo que o Trump, como você mencionou agora há pouco, não está liderando as pesquisas, que tem sim uma chance de a reeleição não acontecer. De que maneira você acha que isso enfraquece o Bibi Netanyahu e todos esses planos de acordos que podem vir a acontecer? Você acha que sem o Trump fica mais difícil de outros acordos na região acontecerem? Uma ótima pergunta. Eu acho que sim, a princípio sim. Eu acho que por isso até, como eu tinha dito, o Netanyahu, que é uma pessoa obviamente bastante inteligente, que está nesse jogo faz bastante tempo, parece que ele começa a voltar atrás nessa ideia de anexação, porque ele sabe que quando chega novembro e o Trump talvez não ser reeleito, ele vai ter muito mais dificuldade de seguir adiante com esses planos, né? Então dá a impressão de que ele está um pouco dando um passo para trás e testando o terreno outra vez, né? Eu não subestimo ele, é uma pessoa politicamente bastante hábil, né? Não sei se isso vai interromper ou não os planos dele. Eu acho que ele é uma pessoa que é capaz de navegar esses diferentes cenários, né? Eu acho que talvez para o nosso cenário brasileiro seja um pouco mais complicado, porque eu acho sim, como outras pessoas já disseram no passado, que o Bolsonaro também apostou as fichas dele no Netanyahu, né? Com a promessa de mudar a embaixada, com essa aproximação simbólica com Israel, o distanciamento em relação aos países árabes. E aí sim, eu acho uma aposta mais arriscada, né? Porque quando esse eixo for desmontado, se o Trump não for reeleito, se o Netanyahu tiver que dar um passo atrás, eu acho que a gente, enfim, o Brasil fica numa posição mais difícil. E, Diogo, você vê hoje uma estabilidade no governo israelense ou você acha que, sei lá, a gente possa estar caminhando para uma dissolução da Knesset? Difícil responder. Eu acho que sim. Parece que a gente está caminhando para a dissolução da Knesset. E acho que talvez esse seja mais um revés, pelo menos no médio prazo, né? Se de fato o Trump perder, a gente não sabe, mas se de fato ele perder, se o Netanyahu perder o apoio dos Estados Unidos mais de imediato, acho que sim, pode levar a um cenário de mais instabilidade. Fica sempre essa impressão, né? Já faz algum tempo, na verdade, assim, desde eu cobri as eleições israelenses, eu acho que de 2015, se eu não me engano, ou 14. E eu acho que desde então a gente tem tido essa sensação o tempo todo, né, de que sempre pode cair, né, de que tem instabilidade, que as alianças são fracas, de que as bases eleitorais estão se desintegrando, né, que tem partidos mais centristas roubando votos, né. Me parece que já há algum tempo Israel vive uma situação estranha em termos eleitorais, até tendo que repetir as eleições, né. Acho que ninguém colocou muita fé, né, de que essa Knesset, ninguém tá ainda, né? Ainda não tem nenhuma dissolução, nem indícios fortes de que vai acontecer, mas acho que ninguém tem muita fé de que vai durar muito, né? Até porque o acordo entre o Bibi e o Gantz não é dos mais fortes, o Gantz não compactua exatamente com as mesmas coisas que o Bibi, não é um cara que está tão alinhado assim com o Trump, enfim, ninguém tinha muita fé de que seria uma coisa tão forte, né? Então, acho que essa sensação também, o governo começou já balançando, né? Talvez, dê para definir assim. Sim, e todos esses protestos que a gente vê nas ruas também, né? Um movimento que não existia quando eu estava lá. Imagina, em 2013, 2014, movimentos dessa dimensão nas ruas, né? Tanta raiva contra o governo, uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu acho que, enfim, ninguém que estava lá nesse período tinha visto. Uhum. Diogo, é isso. A gente quer agradecer muito pela sua participação, por dividir com a gente tantas informações sobre os acordos de Abraham, ou enfim, Abraham, ou seja, o Netanyahu ou o Trump falando esse nome, mas muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade, e a minha dica é acompanhe o Diogo no Twitter e, enfim, no blog dele também na Folha, que acho que é uma pessoa que tem acho não, né? É uma pessoa que tem esse conhecimento sobre Israel e que, como a gente conversou um pouquinho aqui, é um diferencial hoje dentro da mídia brasileira que acaba ficando muito longe da região e da situação e às vezes acaba tendo uma cobertura um pouco superficial. Eu acompanho bastante
o Diogo pelo Twitter e sei que sempre vem análises interessantes, dicas de curso, então sigam lá, eu recomendo. Obrigado. Boa, muito obrigada, Diogo, e até uma próxima. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.